Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso tema é sobre uma anomalia médica que é tão séria quanto, peculiar. Sabiam que um simples corante de laboratório acabou por se revelar a salvação inesperada para uma verdadeira emergência urológica? Pois é. Vamos explorar o priapismo e descobrir como o azul de metileno se tornou uma impressionante cura azul. Ok, vamos mergulhar nisto. O nosso roteiro de hoje passa por entender o que é o priapismo, olhar para os pacientes deste ensaio clínico, perceber o procedimento com o azul de metileno, analisar os resultados e os efeitos secundários e, finalmente, ver como se tornou numa alternativa mais segura. Ponto número 1. Entender o priapismo. É super importante percebermos a realidade clínica e a gravidade desta condição antes de avançarmos. Basicamente, o priapismo define-se como uma ereção prolongada e persistente do pênis, a acontecer completamente sem qualquer estimulação sexual. E é fundamental fixarmos isto. Não é só um desconforto temporário que passa com o tempo. É uma emergência médica a sério que exige uma ida imediata às urgências. E o grande dilema dos médicos era exatamente este. Historicamente, as opções de tratamento eram um autêntico pesadelo. De um lado, tínhamos tratamentos conservadores que, sejamos sinceros, muitas vezes falhavam em resolver a urgência. Do outro, abordagens cirúrgicas incrivelmente drásticas e invasivas. Imaginem só o desespero de estar com dores horríveis e os médicos apresentarem opções tão extremas e assustadoras. Mas é aqui que a ciência tem uma ideia completamente fora da caixa. Um estudo da European Urology apontou que o azul de metileno, sim, aquele corante azul comum, é um inibidor da guanilato ciclase e um potencial inibidor do relaxamento cavernoso. O que é que isto significa na prática? De forma simples, os investigadores pensaram o seguinte: e se este corrente conseguir bloquear exatamente a reação química que mantém o tecido relaxado e cheio de sangue? Genial! Ponto número 2. Os pacientes do ensaio clínico. Em 2001, decidiram finalmente testar esta teoria fascinante num contexto real. Analisando os dados da pesquisa, o estudo contou com 12 pacientes. E o grande detalhe aqui é a causa do problema. A esmagadora maioria, 10 casos, foram induzidos por medicamentos. Mais especificamente, após injeções no corpo cavernoso para tratar a disfunção erétil. Tivemos também um caso provocado por leucemia e outro idiopático, ou seja, de causa desconhecida, de alto fluxo. O que realmente surpreende nestes dados clínicos é a amplitude das idades. Foram estudados pacientes dos 13 aos 67 anos. Isto demonstra de forma claríssima o quão abrangente e imprevisível esta emergência pode ser, afetando pessoas em fases da vida completamente diferentes e por motivos que não têm nada a ver uns com os outros. Agora, o que é mesmo alarmante e salta logo à vista é este número, 5,5. Foi a média de horas, 5 horas e meia, que estas pessoas aguentaram a condição antes de finalmente receberem o tratamento do estudo. Pensem bem nisto. É angustiante só de imaginar a dor física extrema e a ansiedade de lidar com uma emergência destas durante mais de 5 horas. Ponto número 3. O procedimento com o azul de metileno. Como é que a teoria e a prática se encontram no bloco operatório? A intervenção nos corpos cavernosos é incrivelmente cirúrgica e divide-se em 5 passos rigorosos. Passo 1, aspiração do sangue. Passo 2, injetar exatamente 5 ml do azul de metileno. Passo 3, esperar 5 minutos cronometrados para o corante atuar. Passo 4, aspirar o corante de volta. E por fim, o passo 5, comprimir a área durante 5 minutos. Muito direto, limpo e metódico. Ponto número 4. Resultados e efeitos secundários. Com o protocolo tudo estabelecido, como é que os pacientes reagiram na vida real? E o resultado, meus amigos, é absolutamente formidável. 100%. Todos, e repito, todos os pacientes no estudo que tinham o priapismo induzido por medicamentos foram totalmente curados usando apenas o procedimento com azul de metileno. Um triunfo absoluto que evitou medidas muitíssimo mais severas. E os benefícios foram além de simplesmente resolver a emergência. O estado erétil inicial e saudável foi restaurado com sucesso em todos os pacientes curados por este corante. Ou seja, a intervenção salvou não apenas um momento crítico, mas garantiu a preservação da saúde a longo prazo e do bem-estar psicológico.
Claro, a ciência exige transparência, por isso temos de falar dos dois pacientes que não responderam ao azul de metileno, o caso da leucemia e o idiopático de alto fluxo. Como as suas causas biológicas eram muito diferentes, eles acabaram mesmo por precisar das abordagens convencionais mais drásticas, como a administração de fenilefrina ou até cirurgias como a embolização da artéria pudenda. Quanto a efeitos secundários para aqueles que foram curados, a literatura é clara e até um pouco caricata. Houve relatos de uma sensação de ardor passageira e a inevitável descoloração azulada da zona intervencionada por causa do corante. Sim, é um detalhe muito visual, mas convenhamos, é um efeito temporário e um preço irrisório a pagar face à ameaça de uma cirurgia mutilante. Ponto número 5. Uma alternativa mais segura. Afinal, qual é o impacto disto no vasto campo da urologia? E isto ilustra brilhantemente a enorme vantagem desta descoberta. Ao comparar o azul de metileno, que praticamente não tem efeitos secundários significativos, com os agonistas alfa-adrenérgicos convencionais que frequentemente causam complicações locais e até sistémicas no corpo todo, a escolha é óbvia. A segurança do paciente sai claramente a ganhar. Resumindo, a grande lição que tiramos daqui é que o sucesso deste tratamento notável não é magia, mas depende de dois fatores cruciais: a causa exata, sendo fenomenal nos casos induzidos por medicamentos, e a duração do episódio. Ou seja, quanto mais rápida for a ida ao hospital, maior é a probabilidade de a cura funcionar às mil maravilhas. É um avanço médico simplesmente incrível, não é? E deixa-nos com uma reflexão provocadora. Se um corante azul do laboratório tão banal consegue substituir cirurgias severas de uma forma tão limpa e eficaz, que outros corantes químicos simples estarão por aí a esconder curas revolucionárias na medicina moderna? É sem dúvida algo extraordinário para se pensar. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e até à próxima.